mais lúcidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as velas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais valida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, o cerques da justiça grava forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Senhoras e senhores, por favor, tome assento, vamos começar o nosso trabalho. Senhoras e senhores, sejam ouvidos os fogos expressam a alegria do Braquiária, do prefeito, do Baduí, em receber a todos vocês aqui. Esses fogos é a maneira que esse trio, cooperativa, sindicato rural e prefeitura, achou para abraçar a todos vocês que aqui estão conosco. Muito obrigado pela presença e vamos começar então o nosso trabalho. Eu quero me apresentar de novo. Meu nome é Arivaldo Pacheco, eu sou o presidente do Sindicato Rural de Frutal. Estou aqui a convite do meu amigo Braquiária, que pediu para que nós estivéssemos juntos aqui para realizar esse evento. Eu me sinto muito honrado de estar aqui trabalhando como mestre de cerimônias. Eu quero pedir a vocês que a gente vai ter que agilizar ao máximo a palavra de cada um que for usado aqui no microfone. Nós temos que ser produtivos. O ministro tem uma agenda realmente apertada. E nós, de cara, ministro, nós queremos dizer a Vossa Excelência, é uma honra muito grande esta região aqui do Prata, essa região do Triângulo Mineiro, receber ao senhor, ministro Mauro Blage. Desculpe. O senhor é uma referência no setor como produtor. E hoje o senhor é uma referência mundial como ministro que tem coragem. Eles têm coragem de defender uma classe.
Eu gostaria de começar o nosso trabalho com uma calorosa salva de palmas para o ministro Blairo Maggi. Senhoras e senhores, primeiro orador a abrir os nossos trabalhos, para dar as boas-vindas aos visitantes dessa classe, nosso querido prefeito, doutor Anuar Arantes. O microfone está aí, por favor, serve o prefeito aí com o microfone daí. Bom dia prefeito. A todos. Bom dia, Prata, bom dia, Triângulo, Minas Gerais, bom dia, Brasil. Muito bem-vindo, Blairo Maggi, nosso ministro da Agricultura. Agradecer aqui o Braquiara, presidente do Sindicato Rural, Baduí, nosso presidente da Coprata, qual todo o seu conselho administrativo. A Coprata hoje, que é uma das cooperativas do agronegócio maior de Minas Gerais, um faturamento de mais de 300 milhões ano. Prata hoje, maior bacia leiteira do Triângulo Mineiro. Prata é uma captação de mais de 500 mil litros de leite, aproximadamente, dia. E dizer que nós temos aqui hoje, ministro, aqui nesse recinto, 2 produtores entre os 100 maiores produtores de leite do país. Eriene e Patrícia Franco Cunha. Então, quero agradecer também, em nome do nosso deputado federal, o Tenente Lúcio, majoritário, cumprimentar todos os deputados aqui presentes e, principalmente, os produtores rurais. E quero parabenizar o senhor pela coragem para estar do lado do produtor rural. Prata, hoje é 100 mil alqueirão. Nós temos 4.870 quilômetros quadrados, o maior município do Triângulo Mineiro e o segundo maior de Minas Gerais. E o produtor rural precisa do senhor. Hoje nós pedimos aqui uma ajuda imensa para essas pessoas que são sofredores do campo, que fazem a máquina funcionar. Prata hoje está melhor um pouquinho do que as outras cidades por causa da agricultura. Então, parabenizar o senhor pela coragem de, agora, através do Brasil, o 5º produtor de leite do mundo, e a Nova Zelândia o 6º, e o senhor impedir o trampolim do Uruguai. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos vocês. Palavras do prefeito Anuar. Na sequência, convidamos para usar a palavra o presidente da Coprata, Rubens do Carmos, o Baduí. Está aqui do meu lado, vai falar aqui do meu lado. Bom dia a todos. Considerando o caráter e objetivo dessa reunião, peço licença à mesa para cumprimentar a todas as pessoas do ministro Blairo Maggi, do presidente da UCB, Márcio Lopes, do deputado federal Marcos Monte e do deputado estadual associado da Coprata, Luiz Humberto Carneiro. E também não poderia deixar de agradecer a presença de todos os produtores rurais aqui hoje, principalmente produtores rurais que fornecem leite para a Coprata. Muito obrigado a todos vocês e também a todos os produtores que produzem leite que vendem para outras empresas. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje. Falo aqui em nome de mais de 1.500 famílias dos associados Coprata, dos mais de 400 famílias dos colaboradores Coprata e de todas as outras famílias ligadas indiretamente à atividade do leite em nosso município. Aos produtores e produtoras e suas famílias aqui presentes, sejam bem-vindos e parabéns a todos por entender a importância desse dia e de esforçarem para adiantar o serviço da roça para estarem aqui presente. Quero pedir a todos que vejam nesse dia uma oportunidade que procuramos há muito tempo, a oportunidade de sermos ouvidos, respeitados e termos políticos públicos sólidos que reconhecem nosso trabalho e nosso esforço. A presença de tantas autoridades com a real intenção de encarar os problemas de frente e sentar à mesa conosco para esse debate já sinaliza um novo tempo para a pecuária do leite. Os produtores têm se modernizado, ainda que sem os estímulos adequados. Nós, cooperativas, temos investido pesado na captação das famílias produtoras. A atividade do leite é grande, gera emprego e renda para milhões de pessoas.
Presente em quase totalidade dos municípios brasileiros, a pecuária de leite deve ser encarada como questão de Estado. Atitudes corajosas, como as tomadas pelo ministro Blair na última semana, apontam o caminho. Sabemos da pressão e dos conflitos internacionais, mas também sabemos que não dá mais para sobreviver da atividade com a conjuntura atual. Que neste dia possamos iniciar de fato a consolidação de uma política de base forte que ofereça aos produtores de leite o respeito e o reconhecimento de merecerem e, acima de tudo, as condições para que continuem produzindo e alimentando nossa nação que queremos ver unidas. Quero aproveitar a oportunidade também e agradecer a todos os presidentes de sindicatos que estão aqui presentes, os presidentes de cooperativas, os nossos deputado federal também presentes, os nossos deputados estaduais, que eu falei assim nessa fala aqui no começo, é porque nós estamos com um tempo muito curto e precisamos adiantar. E o mais, um muito obrigado a todos e um bom dia a todos e vamos seguir para frente. Grande Baduí! Antes de passar então para o próximo orador, eu gostaria de registrar aqui, a presença do Eugênio Diniz, ele que saiu de madrugada lá de Pará de Minas, para estar aqui presente hoje. Ele é presidente do Sindicato Rural lá de Pará de Minas. Está aqui hoje para ver o trabalho, para ver o ministro, para ver os nossos deputados. Parabéns, obrigado, Eugênio, pela sua presença. Nós queremos agradecer também a presença do prefeito de Dores do Indaiá. Chegou aqui agora, cadê o prefeito? Seria uma honra até compartilhar da mesa aqui junto com o ministro. O prefeito de Dores do Indaiá é o Ronaldo Costa. Aí, próximo aí. Você sentar aqui na mesa, beleza. Bom, rapidamente passando, próximo orador. Ele que é o precursor, o criador, o início desse grande movimento, do qual o Sindicato Rural de Frutal humildemente está fazendo parte. Esse moço que é uma grande liderança na nossa região. Eu convido para usar a palavra nosso querido Braquiária, presidente do Sindicato Rural do Prata. Ele vai falar de lá, o microfone está lá. Braquiária aplaudido de pé por nós, por todos nós. E quanta emoção, hein, Braquiária? Vai lá. Bem, bom dia a todos. É uma enorme satisfação se sentir apoiado e ver o auditório nosso lotado como está. Haja visto que estamos enfrentando a pior crise da história da pecuária leiteira da última década. Queria agradecer imensamente o apoio de todos, em especial produtores e produtoras de leite, que eu sei o sacrifício para estar aqui presente. Às vezes, o dia de muitos começou antes das 3 da manhã e está aqui presente, lutando por um objetivo melhor, que é a nossa sobrevivência no campo. Muito obrigado a todos. Queria imensamente agradecer aos companheiros presidentes de sindicatos, representado pelo Elber, nosso presidente do núcleo, representando 45 sindicatos, que até agora não senti a falta de nenhum deles, está aqui conosco. Aos presidentes de cooperativas, nosso muito obrigado por abraçar o manifesto e entender que é momento de dar as mãos e procurar uma alternativa viável para a cadeia produtiva do leite. Agradecer imensamente Márcio Lopes. Estive à frente do cooperativismo por alguns anos e admiro muito seu trabalho. Obrigado de coração pela presença. Agradecer a presença dos nossos deputados aqui presentes, que estão somando força com o nosso movimento. Agradecer o meu companheiro de luta, que também no primeiro momento solicitado, que foi o presidente da Coprata e o nosso prefeito municipal. Muito obrigado. E uma fala breve, ministro. Excelentíssimo ministro da Agricultura. Muito obrigado pela coragem de vir aqui na base e discutir com a cadeia tão sofrida os seus problemas. Muito obrigado. Espero que tenhamos uma tarde muito produtiva. Que daqui, ministro, nós encontrem caminhos
duradouros para a nossa pecuária leiteira. Lembrando que a grande maioria do leite produzido no nosso país é representado pelo pequeno e a pequena agricultura tão sofrida. Hoje, se considerarmos a produção média do nosso produtor, ministro, muitos deles estão com um faturamento abaixo de um salário mínimo, que seria uma remuneração digna a qualquer brasileiro. E desejo a todos, gente, a todos mesmo, que a produção do leite não nos traga desânimo nesse momento, mas sim força de luta. E os sindicatos rurais do Brasil inteiro vão estar permanentemente de mãos dadas com todos vocês. Muito obrigado. Grande Braquiária, uma salva de palmas. Grande Braquiária, parabéns, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu empenho para a realização deste evento. Senhoras e senhores, para de fato começarmos a discutir os nossos problemas, nós temos que ter aqui, basicamente, um diagnóstico da atual situação. E nós escolhemos, para falar agora, para nós, ele que tem uma vivência, talvez uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto trata-se de comercialização do leite. Eu quero convidar ao microfone o Vicente Nogueira Neto. Vicente Nogueira Neto é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em economia pela mesma universidade. Ele foi chefe do Departamento Econômico da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Foi diretor do Departamento Econômico da Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios. Foi coordenador técnico dos trabalhos que resultaram em aplicação de direitos antidumping nas exportações de leite para o Brasil, originária da Argentina, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia e União Europeia. Foi presidente da Federação Pan-Americana de Leite, com sede no Uruguai por 3 mandatos. Atualmente, o Vicente trabalha. Primeiro, que é mais importante registrar, ele é produtor de leite no município de Uberlândia, diretor-presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais do Triângulo Mineiro, a Cotrial, membro da Aliança Lacta Global e é coordenador da Comissão de Leite.
gera emprego, gera renda. E por isso, eu queria que todo mundo aplaudisse de pé a coragem do ministro de aplicar as medidas sancionadas sobre o Uruguai. Muito obrigado, ministro. E agora, em 1 minuto, eu vou acabar com tudo que falam da nossa produção. O Brasil é o país mais competitivo do mundo para produzir leite. Vejam esse gráfico, como é a evolução da nossa produção. Nós crescemos, nos últimos 15 anos, quase 15 bilhões de litros de leite. Em 2001, quando aplicou suas medidas antidumping sobre a Argentina, sobre o Uruguai, Austrália, Nova Zelândia e União Europeia. E aí, ministro, é preciso dizer que o Uruguai não é santo. O Uruguai praticou dumping na década passada. Dumping, meus amigos, é vender por um preço abaixo do custo de produção. O Uruguai vendeu para o Brasil abaixo do custo de produção. E nós comprovamos isso junto à Organização Mundial de Comércio. E aplicou direitos antidumping na forma de compromisso de preços e na forma de volume. E é isso que nós temos que fazer. E veja, aplicou em 2001. Nos próximos 10 anos, a produção cresceu 10 bilhões de litros de leite. Agora, olhem em azul. Em azul é a produção da Argentina. No ano de 2000, a Argentina produzia 11 bilhões de litros de leite. Quanto produz hoje? 11 bilhões de litros de leite. Então, quem é competitivo? É o Brasil ou a Argentina? Se a gente cresceu 2 Argentinas nos últimos 20 anos. Competitivo é o Brasil, porque cresceu competindo com a Argentina e com o Uruguai. Cresceu com as fronteiras abertas. E vocês, heróis brasileiros, produtores de leite, não podem aceitar ninguém dizer que somos... Zé, vai pegar você aí, tá entrando. Não se pode comparar... Se a gente não fosse competitivo, a indústria multinacional não queria vir para cá. Ok, Juliana. Olha, o ministro Blairo Maggi já chegou e, percebendo a nossa movimentação, ele foi para nós o único que ele deu um aceno para o produtor rural, produtor de leite do Brasil, e dizendo que às 11h30 ele vai dar uma coletiva. Não falou para mais ninguém e nós estamos aguardando, portanto, esse momento. Enquanto não chega esse momento, estão acontecendo aqui discursos. Enquanto não chega a hora da fala, inclusive, do ministro Blairo Maggi, agora está falando aqui o Vicente Nogueira Neto. O Vicente Nogueira Neto, Juliana, para você ter uma ideia, foi anunciado aqui como a maior autoridade mundial do mercado de leite. E ele está arrancando aplausos a todo instante da plateia. Realmente ele sabe muito. Atualmente ele é produtor de leite aqui no município de Uberlândia, depois de ter um currículo imensamente rico, e é presidente atualmente de uma cooperativa importante de produção aqui, que é a Cotrial. Então eu vou deixar um pouquinho com vocês a palavra do Vicente, a maior autoridade do mercado do leite no mundo, segundo ele foi anunciado aqui. Vamos ouvir um pouquinho o Vicente. Olhando para o Prata, e tanto me honro de estar próximo, de ser filiado à Coprata, quem pode ser mais competitivo que o sistema produtivo do Prata? Baseado em pastagem, mesmo no período das secas, com muita polpa cítrica, que a indústria nos oferece próximo aqui em São Paulo, com essas pessoas maravilhosas aqui. Ninguém pode competir com prata no mercado internacional. O que nós não podemos aceitar é competição em desigualdade de condições. Já caminhando para o término, eu vou passar um pouco sobre consumo e mostrar que a gente consome em equivalente litros de leite, em torno de 170 litros por habitante ano, convertendo tudo, queijo, os outros derivados, em leite fluido. A Organização Mundial de Comércio recomenda 220 por habitante ano.
Então, quer dizer que aí nós podemos melhorar muito. Países da União Europeia consomem 303 litros, Uruguai, 230, os Estados Unidos, 260. Para concluir, ministro, nessa fase, os maiores produtores de leite do mundo, que são a China, a Índia, os Estados Unidos e o Brasil, têm em comum um grande mercado consumidor. E esse é o nosso maior trunfo. O maior insumo da atividade leiteira nossa é a nossa população, são os 207 milhões de habitantes. E isso nós não vamos entregar de graça para ninguém, nem para o Uruguai, nem para ninguém que for praticar práticas desleais de comércio. Falando um pouco da balança comercial, é sempre negativa. É sempre negativa não por causa das importações, mas pela dificuldade, deputado Eduardo Pena, Tiago, de exportar. É fácil exportar leite? Eu, pessoalmente, representante, o doutor Márcio Lopes, fui com o ministro Roberto Rodrigues 2 vezes no México, que é um dos grandes mercados importadores, para abrir o mercado às exportações de leite condensado e de leite em pó. E eles nos falaram que não podia porque a gente tinha febre aftosa. Como, deputado Domingos, que a gente vai ter febre aftosa, como Vasco, num produto que se submete a um tratamento térmico, como leite em pó e leite condensado. E o dia que nós chegamos lá, com a presença do ministro, eles colocaram o diretor de defesa de férias. Nós não conseguimos falar com ele. Depois de muito tempo, a gente conseguiu abrir o mercado mexicano. Pergunta quanto que a gente exportou para lá já. Nada. Não exportamos nada, porque ninguém facilita a entrada ao seu mercado. Nós importamos carros mexicanos, mas não conseguimos importar lácteos para lá. Então a regra é essa. O jogo é esse. E é esse o jogo que a gente tem que jogar. Mostrando que em 2016 a gente importou 160 mil toneladas de leite em pó. O que a gente percebe aqui é que todos os discursos são inflamados, tal qual é o do Vicente Nogueira Neto. E só para poder se situar bem, porque o Vicente está falando muito sobre a produção de leite no Prata, e aí o Brasil inteiro, aqui na programação nacional do canal, quer saber se Ventura não saiba, onde fica o Prata. Fica no Triângulo Mineiro, no quilômetro 108 da BR-153. A BR-153, essa rodovia de tráfego importante. E ao contrário de que tínhamos noticiado, que fora cancelada a manifestação na rodovia, com bloqueio da estrada e com distribuição de leite, de produto aqui do Prata, não iria acontecer mais, mas vai. Após o meio-dia haverá um movimento na rodovia que nós também estaremos registrando. Distribuição de caixinhas de leite aos motoristas, panfletos educativos, explicando para aqueles caminhoneiros, vai espalhando pelo Brasil afora, o que é o setor do leite no Brasil, a importância e o quanto isso precisa ser melhorado. Então eu vou encerrando aqui, Juliana, mas fico a posto, certo? Está marcado para a gente voltar daqui a pouco, no horário normal, se nada acontecer, crise para as 11. Depois das 11 em diante, a gente vai acompanhar o ministro falando aqui até o final, na sua coletiva de imprensa que vai acontecer aqui. Aliás, a imprensa do Brasil inteiro está aqui. E o canal do Boi transmitindo ao vivo e direto esse evento importante. Obrigado, Juliana. Se for preciso, nós vamos fazer a maior manifestação que Brasília já viu para apoiar o nosso ministro. Me dá aquele papel aí. Nós vamos em Brasília. Tira a parabólica. Uma manifestação ordeira. O que você falou, Rafael? Demonstrando que a única coisa que nós queremos ao te chamar nós volta. Falou. nesse país. É isso que o cidadão... O Léo? É o Léo? É o Léo ou o Rafael?
portaria para reidratar leite. Não vai aceitar. Muito obrigado, ministro. Utilização de produtos lácteos nacionais nas compras governamentais e desoneração da cadeia. Eu diria, deputado Domingos, que esses dois itens têm que ser debatidos à exaustão na subcomissão, com auxílio dos sindicatos, da OCB, para chegarmos em regras, né? Pleitos do sistema sindical rural. Eu sei que há algumas cooperativas que não concordam com o que aí está colocado, mas eu estou aqui falando agora em nome dos sindicatos rurais e das associações. Nós precisamos investigar as práticas de formação de cartel por parte da indústria de laticínios, na formação de preços pagos aos produtores. Nós não podemos aceitar, se fosse nos Estados Unidos, tinha muita gente presa, porque as baixas são quase as mesmas, todo mundo conversa entre si, todo mundo divide área, eu não pego o produtor desse lado, você não pega do outro. Então, nós não podemos aceitar isso. E nós temos que exigir das indústrias de laticínios que informem com antecedência o preço a ser pago pelo leite. Tem produtor que recebe 55 dias, 60 dias depois que entregou o leite. Como é que pode, Magnólia, a gente planejar nosso custo pregresso, chega no final do mês, você sabe quanto vai receber, você não muda o custo mais. E por fim, o pleito da FECOAGRO, que me pediu o Vasco, escolhi dois lá da pauta. Quer dizer, liberação de crédito de PIS/COFINS para utilização na garantia para as linhas de crédito das cooperativas. E disponibilização de crédito emergencial e longo prazo para as cooperativas de leite. E, ministro, senhores deputados, nós temos nosso dever de casa também. O mundo não é só de pedidos. Nós temos nosso dever de casa. Nós precisamos promover institucional o leite e seus derivados. Nós precisamos aumentar o consumo. E isso só é possível com a coordenação da cadeia, uma melhor coordenação. Muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, ministro. Vicente Nogueira Neto, obrigado pela sua presença. Senhoras e senhores, o horário está ficando apertado e o nosso trabalho tem que render. Nós queremos convidar para usar a palavra representando a Federação da Agricultura do Estado das Minas Gerais. Eu convido Eduardo Pena, presidente da Comissão de Leite da nossa FAENG. Bom, gente, bom dia a todos. Olha, é até difícil, eu gostaria de cumprimentar a presença do ministro Blairo Maggi, cumprimentar toda a mesa, amigos que estão aqui, senhores deputados, muito obrigado. É até difícil de falar depois que o Vicente fala, que o Vicente realmente entende das coisas e passou para a gente uma visão bem tranquila do que é esse mercado, o que tem acontecido. Bom, gostaria de deixar um recado para vocês da seguinte forma, que eu, como vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas e presidente da Comissão de Leite, estou junto com vocês, Dr. Roberto Simões está junto com vocês, todos os sindicatos, nós apoiamos essa manifestação. Isso aqui nós queremos deixar claro, nós vamos continuar juntos. Eu tenho certeza que dentro dessa manifestação, o que deve sair daqui hoje são propostas para nos darmos caminhos, porque medidas corajosas como essa do senhor ministro, que vem tomando, são apenas são alguns passos, são os primeiros passos que a gente tem dado. Então, eu acho que nós temos muito a construir, na verdade. Nós temos feito um trabalho, a Federação da Agricultura do Estado de Minas, junto com os núcleos, junto com os presidentes de sindicatos, eu tenho acompanhado manifestações em Minas Gerais inteira. Semana passada estive em Manhuaçu, Santa Maria de Itabira, viajando, vendo e sentindo a dificuldade do produtor de leite numa crise sem precedentes que é essa que estamos passando. A gente vê a falta de estrutura, uma carga tributária imensa em cima da gente. Então, essas dificuldades que a gente está compartilhando junto e tentando junto às autoridades que olhem por nós,
para que a gente tenha um pouco de dignidade. Uma classe, produtos que a gente vende, vai saber o preço depois de 20 ou 15 dias, depois que você já entregou. Sabe, essa falta de transparência das indústrias com a gente, às vezes até falta de respeito, que chega no final do mês e fala, seu leite baixou 20 centavos, 30 centavos, e você já entregou, você vai fazer o quê? Isso é muito difícil de acontecer. Então a gente quer que isso mude na realidade. A gente quer que isso mude. A gente precisa de transparência para fazer isso. E outra coisa, senhor ministro, quero ser bem breve. Aqui no Prata, a gente vê o Brequiara, vê essa quantidade de pessoas aqui que saíram das suas casas. O Brequiara já falou disso, para estar aqui hoje. Eu acho que aquele jargão de que a classe é muito desunida, isso vai ficar e já ficou no passado. Nós temos sim que estarmos unidos aqui, seja onde for. O que é que nós não podemos aceitar, porque isso é muito bom para qualquer estrutura, falar, não consegue juntar produtor rural. Nós não conseguimos juntar, são muito ocupados. De manhã tem que tirar leite, tem que mexer com café, tem que fazer outra coisa, é máquina, realmente somos. Mas se nós não pararmos para dar atenção para os nossos negócios, ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. Então nós precisamos fazer esse tipo de coisa, ok? Nós precisamos estar aqui. Olha, muito obrigado mais uma vez, não quero ficar me alongando e dizer que a Federação da Agricultura do Estado de Minas continua com vocês para o que der e vier, não vai ser nem a primeira e nem a última batalha, ok? Muito obrigado, gente, fique com Deus. Eduardo Pena, representando a FAENG, parabéns. Nós convidamos rapidamente para usar a palavra, ele que representa a Fecoagro Leite Minas, o Vasco, usando a palavra, por favor. Boa tarde, carinhoso, a cidade do Prata. Quase boa tarde, né? É com muita alegria que a gente vê um momento político forte do homem e da mulher do campo. O país só muda e os nossos interesses quando vocês vêm e participam. Eu tenho certeza que depois de hoje o leite vai subir para o produtor. Isso aqui tem efeito. Isso aqui chega nas indústrias que importam, que já estão com vergonha do que fizeram conosco. Eu queria falar com vocês, gente. Eu nasci no leite, produzo leite desde 16 anos de idade. Sou zootecnista, fui prefeito da minha cidade 2 mandatos. Mas antes eu fiz parto de vaca, eu fiz casco de vaca, eu sei tirar bezerro enganchado. Nós temos terra no sangue, nós temos terra debaixo da unha. Ministro, esse momento aqui é um momento de sonhar mais para frente, deputados. Mas nós estamos unidos aqui por causa de uma dor muito grande. É que nossas contas não fecham. Nós não estamos dando conta de pagar o financiamento que fizemos para comprar vaca. Porque antes, 300 litros de leite pagava a escola do nosso filho. Aí nós passamos para 800. Compramos um vagão forrageiro e não pagamos a escola do nosso filho. E que tem 3, 4 filhos não dá conta de estudar hoje o filho. O leite é a maior forma de integrar o campo, é a maior forma de fixar o homem no campo. Se quebrar o leite, gera desemprego na cidade. Será que o governo não vê isso? Como é que importa de um país que compra pouco do nosso e quebra a cadeia do leite? Quebra a sua família. Mas aqui, eu queria falar para os produtores, na hora de votar, gente, na hora de votar, converse com seu filho, com sua mulher. Não vota de gente da cidade, não. Vota de quem tem compromisso com o leite. As cooperativas de Minas treinaram os produtores.
com o Sebrae, com o Educampo, com o balde cheio. Ensinou a produzir leite de qualidade. Nós somos referência no mundo. Não tem gado que produz leite mais barato que o meio-sangue brasileiro de giro holandês. A Girolanda está aqui para falar. Queria falar para o ministro, o rei da soja, produtor de leite, do agronegócio, orgulho para o Brasil. Levanta aqui, Domingos. Levanta aqui, Marquinhos. Levanta, Zé Silva. Levanta os deputados que estão aqui, levanta. Levanta, prefeito Olavo. Levanta, Geraldinho, Dabra Leite. Gente, levanta aqui, prefeito do Prata, presidente da cooperativa. Vocês só têm uma forma da gente crescer. Márcio, levanta aqui, meu querido presidente. Só tem uma forma, dizer para o seu filho, motivar ele. Ele tem que ser seu sucessor. Mas não é o sucessor para vender leite na miséria, não. É seu sucessor para estimular, motivar e agradecer o Márcio, que está fazendo um trabalho ótimo. Bater na porta do ministro e falar, o leite merece respeito. Produtor de leite gera emprego. Vocês sabem que vocês são os maiores geradores de emprego do Brasil, que é 20 vezes mais que a indústria automobilística, mas a indústria se une e elege 200 deputados. Nós estamos elegendo 10, gente. 10 federais, uns 10 estaduais, dos 60 de Minas, dos 500 de Brasília. Aí vocês que geram emprego e que têm voto, não têm força política. Já pensou isso? Nós somos 1.350.000 propriedades só de leite, e são 5.000 do agronegócio inteiro, hortaliça, soja, milho. Nós temos 12 milhões de votos se quisermos fazer Blário vice-presidente do Brasil. Para isso, precisa acontecer esse momento de cidadania, esse momento que orgulha o povo de Minas aqui no Prata. Conversar sobre política. O prefeito de Douro está aqui. O Marquinhos de Santo Antônio do Monte está aqui. As cooperativas e os sindicatos rurais, Braquiária, se uniram num momento novo, num momento forte. Ministro, o senhor tem apoio aqui, o senhor tem raiz. Marquinhos, eu queria agradecer aos deputados que fizeram a comissão do leite, que fizeram a audiência pública, que foram conosco no ministro, que foram no Ministério do Indústria e Comércio. Nós precisamos votar em quem é do leite, votar em prefeito do leite, em vereador do leite. É o campo que carrega esse Brasil, é o campo que orgulha esse Brasil. São vocês que nos fazem respeitados. Obrigado, ministro. Eu queria entregar aqui, é um projeto de revitalização das cooperativas. 400 milhões de reais revitaliza as cooperativas de Minas. Alonga a dívida delas. Hoje a dívida das cooperativas está em 6 meses a 1 ano, a curto prazo. Está sufocando elas. Elas já tiveram 70% do leite de Minas. Hoje tem 40%. Eu queria entregar, sonhando nesse momento novo. Mas queria pedir para o Domingos, para o Marquinhos, para o Zé, mas principalmente aqui para o presidente do OCB, que lutou pelos juros mais baratos, que esforçou muito, que te entregasse. Nosso nome aqui. Grande Vasco, uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Senhoras e senhores, todo mundo está aflito, ansioso, né? Essa reunião tem que ser produtiva. A gente quer aproveitar o máximo de todos. Então nós temos que realmente agilizar aqui as colocações. O debate continua. Eu quero convidar para usar o microfone ele que representa a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, Márcio Lopes, pedindo brevidade, por favor, na sua colocação. Muito boa tarde, muito bom dia ainda a todos vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês por seguirem o chamado das lideranças e estarem aqui. Só vamos conseguir alguma coisa se continuarmos mostrando a nossa capacidade de organização, de confiar nas nossas lideranças, de fortalecer os nossos sindicatos, as nossas cooperativas. E isso é vocês que têm que fazer e estão fazendo aqui. Então, meu primeiro agradecimento é a vocês, produtores e produtoras de leite, cooperados e sindicalizados, que obedeceram a esse chamado. Eu quero cumprimentar muito e agradecer Braquiária, Balduí,
agradecer a vocês que coordenaram e assumiram essa liderança aqui no Prata e que congregou gente do Brasil inteiro. Agradecer de uma maneira muito especial ao ministro, que quando falei com ele, com o Marcos Montes, foram da primeira hora em vir aqui. Quando eu falei desta organização de vocês com o ministro, ele não fugiu da raia em nenhum momento. O ministro tinha outros compromissos, falei com ele em cima da hora, isso foi na véspera de um feriado, correndo, e ele virou e falou: Márcio, eu não estou podendo, mas eu vou dar um jeito. Vamos organizar e nós vamos lá na segunda-feira, pode marcar que eu vou. E eu liguei para o Vicente imediatamente. Então, eu quero agradecer ao ministro, agradecer aos parlamentares que estão aqui, de uma maneira muito especial, Zé Silva, Marcos Montes, o meu presidente Domingos Sávio, o Aelton Freitas, os federais, acho que vamos saudando aqui, os estaduais, quero agradecer a eles, porque eles são muito importantes nesse processo. São pessoas que, como disse o Vasquinho, nosso presidente da federação, merecem o nosso compromisso. E nós temos que pensar em quem merece o nosso voto e o nosso compromisso. E são pessoas desse naipe. Mas, gente, eu não quero falar mais do que já está sendo falado. O que eu quero falar para vocês, mantenham a capacidade de organização. Vamos estar unidos, vamos estar fortalecendo esse senhor aqui, que é o nosso ministro e é gente nossa. Vamos fortalecer a ele e aos nossos parlamentares, que organizados e com inteligência, nós vamos conseguir melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa renda. Se nós nos dispersarmos, nos desorganizarmos e deixarmos nossas lideranças sozinhas, todo mundo perde de novo. É o único recado que eu quero deixar para vocês. Um abraço e muito obrigado por acolherem o nosso chamado. Nós que agradecemos, Márcio da OCB. Queremos aqui agradecer a presença do prefeito Edson da cidade de Lagoa Grande. Em nome do prefeito, nós agradecemos a presença de todos os prefeitos que aqui estão conosco. Como nós já dissemos, insistimos, a reunião tem que ser produtiva, rápida, precisa, e nós temos que manter essa linha. Então não vai dar para dar a palavra para todo mundo. Mas uma mesa que tem 7 parlamentares é uma mesa que muito nos honra. Não só a presença do ministro, que é a nossa autoridade maior, que enche o nosso coração de honra aqui, ó. Os nossos parlamentares têm que ter voz. Eu quero convidar para usar a palavra todos os deputados que aqui estão. Eu vou começar com os deputados estaduais. Pedindo aos deputados que vocês sabem falar com o presidente da Conduz, aqui nós vamos ser mais ricos ainda, viu? O máximo, o mínimo possível para cá. Eu convido meu amigo Leonildo Bolsa, deputado. O canal está transmitindo o tempo todo. Estou sabendo. Né? Então, fazendo muita. Falei para o Gustavo, falei para o Paulo também. Não vou entrar muito nesse mérito. Pois é isso aí. Você vai no programa, ela marcou com você, né? Marcou. Essa vai ser uma disputa muito acirrada. Quem entrar é fria, vai tomar chumbo para tudo é lá. Vai ser muito acirrado. Vamos falar de leite. Você é claro, sou produtor. Eu não vou falar porque outros que me antecederam aqui falaram da importância da nossa produção. Eu vou só dar uma política, ministro. Porque numa sociedade democrática, o que vale é a força de mobilização de cada setor da sociedade. É assim. Dois segurança. Desde juízes para quem bolsar alguma coisa. Pois é! Alô, Fazendeirada do Brasil! Falamos ao vivo da cidade do Prata, quilômetro 184 aqui da BR-150. O ministro Blairo Maggi está aqui nesse momento, ouvindo discursos, palestrantes, enfim. E daqui a pouco ele começa a falar. E nós estamos atentos aqui. Eu pedi ao Tiago Fonseca, que é presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, para que viesse aqui, porque, Tiaguinho, você também é produtor de leite e eu vejo falar aqui dos bem competentes, não é? Então, ele é membro, vice-presidente da Confederação da Agricultura em Belo Horizonte.
como é que você vê esse movimento iniciando aqui no Triângulo Mineiro? Olha, na verdade o Triângulo Mineiro sempre foi pujante nisso, né? O movimento do leite começando aqui, aquele movimento do Código Florestal que começou também em Uberaba, tudo, quer dizer, então mostra essa pujança de Minas. Minas é um grande produtor de leite, o maior estado produtor de leite, e nós estamos sentindo na pele, Cruzara, a situação está difícil para o produtor. Pensávamos nós lá atrás que leite nunca mais voltava abaixo de R$1, e hoje a gente vê preço médio de leite a 1,17, quer dizer, tem muito produtor recebendo menos de R$1. E esse movimento realmente é para poder provar, mostrar que essas importações são danosas, estão fazendo mal ao produtor brasileiro. E o produtor brasileiro necessita disso para sobreviver do seu leite. Então é um movimento que nós estamos mostrando, o ministro já mostrou aqui, mostrou essa portaria aí, que segurando realmente essas importações do Uruguai. Temos que fazer atitudes, leite contra dump. Eu acho que isso é o início do movimento. Mas o mercado realmente já dá sinais de reação e nós temos que fazer algo para mudar. Não pode o produtor ficar à mercê disso. O produtor entregar o seu litro de leite e demorar até 60 dias para receber e esperar a indústria dizer quanto que ele vai pagar no litro de leite. Isso não tem como, Cruzara, não tem como, isso nós não vamos aceitar e nós estamos aqui nesse momento hoje lutando para que essa história mude. Leite do Uruguai, o assunto saiu aí. Você estava bem perto do ministro Blairo Maggi. Como é que ele estava olhando, principalmente para o Vicente, que foi contundente nesse assunto? Olha, tem a questão do Uruguai, quer dizer, a produção do Uruguai é uma produção pequena, mas já incomoda muito uma tribulação de leite. Nós temos uma outra questão, que é a questão da Argentina, quer dizer, nós precisamos ajeitar a nossa indústria também, porque muitas das vezes não é só o leite que fora, esse leite fora entra através de alguma indústria aqui dentro do Brasil. Então nós precisamos rever isso, precisa ser uma vigilância permanente dos produtores em cima disso. Quer dizer, nós tínhamos um mercado o ano passado nos melhores preços, na melhor atualidade, e de repente o negócio desandar. Tem algo acontecendo e isso nós temos que ficar de acordo, sempre na vigilância, para tentar resolver esses problemas. Tiago, você está deixando a presidência do Sindicato Rural de Uberlândia e já assumiu o cargo lá de vice-presidente da Confederação da Agricultura. Você se sente assim num patamar, numa altura onde você pode ajudar ainda mais? Olha, Cruzara, sem dúvida, eu sou produtor rural, eu tenho aves, suíno, leite, feno, agricultura, quer dizer, eu amo isso, é o que eu sei fazer, formei em administração de empresa, mas estou dentro da minha propriedade desde os 14 anos, juntamente com a minha família, quer dizer, isso é o que eu gosto, é o que eu sei fazer. Então eu acho que Uberlândia, por ser uma cidade um pouco maior, ela proporciona uma dinâmica diferente. E eu quero isso, ajudar realmente o nosso presidente, Dr. Roberto, que é uma pessoa fantástica, vem fazendo um belo trabalho realmente como presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, e eu quero estar presente, quero ser mais um soldado nele para estar percorrendo esse estado todo e ajudando a federação nesses novos desafios. Tá bom. Muito obrigado, Tiaguinho. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar falando aí para o Brasil todo. Tá bom. Olha, eu vou chamar aqui um intervalo comercial, depois eu volto e a gente vai acompanhar o que está acontecendo ali do ladinho do ministro Blairo Maggi. Nós vamos acompanhar as pessoas que estão falando aqui, não é? Que são produtores rurais, deputados federais, autoridades de um modo geral, presidentes de cooperativa. Então eu volto já já. Eu vou para Campo Grande. Campo Grande. Eu convido para usar a palavra, pedindo mais uma vez, que seja breve, por favor, Marcos. Então, filho. Eu convido. Que garante o equilíbrio e mais que isso, o superávit da balança comercial acaba sempre sendo sacrificado. Aquela frase ali diz tudo, ministro. SOS Leite. Balde cheio, bolso vazio. E não é a primeira vez. Mas não é a primeira vez que eu estou nessa luta e não é também a primeira vez que vocês estão. Mas é preciso que a gente tenha persistência. Mas fica de olho, saiu outro. Uma batalha. Eu vou interromper. Pega o nome do próximo.
gesto muito bonito. No momento em que estamos com motivo para estar indignado, eu vi essa plateia dando uma demonstração, que o Leonino já dizia, nós produtores queremos resolver, mas a gente sabe resolver com trabalho, com diálogo. A gente sabe resolver defendendo o que é justo, o que é certo. Não é invadindo, não é quebrando, não é agredindo. Por isso, só foi tão bem recebido nisso, que aqui é gente de bem, e que tem um coração bom e sabe reconhecer o gesto de um companheiro, de um amigo, de um parceiro. E o ministro é produtor rural. E é por isso que eu vi, desde o primeiro momento, que ele foi o mais sensível dentro da estrutura do governo ao nosso clamor. Eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz de estar ao lado de mais 4 colegas. Voltamos ao vivo aqui da cidade do Prata, que fica no quilômetro 184 da BR-153, no Triângulo Mineiro. Está acontecendo aqui hoje a largada de um grande movimento nacional, assim esperam os produtores rurais, para que mude a questão do mercado do leite, da produção de leite no Brasil. E nesse momento está discursando o deputado Domingos Sávio, deputado federal. E a maior parte da bancada de agricultura está aqui presente, do Congresso Nacional, dos deputados federais, a bancada de agricultura. Por quê? Porque o ministro Blairo Maggi está presente aqui hoje. Ele é a figura central desse encontro e deve acontecer daqui a pouco a fala do ministro, em seguida uma entrevista coletiva, e à tarde está prevista um movimento de bloqueio temporário, ou bloqueia-se lá 10, 20, a organização pelo menos pensa assim, 10, 20 caminhões, dá-se uma caixinha de leite da Coprata, do leite da região, e mais um papelzinho informativo, educativo, libera, depois bloqueia de novo, e a gente vai acompanhar também esse movimento. Vamos ouvir agora o Domingos Sávio, que está sendo muito aplaudido aqui na sua fala. Que queremos fechar as fronteiras com a Argentina, e o Vicente falou aqui um pouco sobre a economia mundial. Naquela época, nós criamos pela primeira vez a subcomissão do leite e ajudamos, né, Vicente, a mostrar que não podiam continuar trazendo leite da Nova Zelândia via Argentina, via Uruguai, e conseguimos dar uma travada lá em 2012. A crise estava quase tão grave como a de hoje. Agora é o Uruguai, e nós precisamos de travar isso. É o primeiro passo. Além disso, ministro, de travar para que haja pelo menos uma relação de respeito. Ora, que parceria é essa do Mercosul, que eles despejam leite aqui dentro, sem nenhum respeito com a produção nacional? Não está faltando leite no Brasil. E aí tem um detalhe, são alguns exploradores dos brasileiros, sujeito que não industrializa um litro de leite, que não produz um litro de leite, que não compra um litro de leite de ninguém, importa navio inteiro e entra em concorrência pública e vende o leite importado para prefeituras e para governo de estado. Tem um projeto de minha autoria, ministro, junto com esses colegas, para ser aprovado essa semana, que proíbe leite importado para compras públicas. Esse projeto está pronto para ser votado. Nós precisamos do apoio de todos aqui, para ele virar lei o mais rápido possível. Precisamos de mais. Precisamos de uma linha de financiamento, eu já concluo, para que as cooperativas, essas são parceiras dos produtores, as cooperativas possam estocar leite no momento que estiver falando que tem muito. Tem muito, estoca, faz leite em pó, guarda por uns dias, para você equilibrar o mercado. Não é chegar para o produtor e falar, ó, você já entregou o leite, agora o preço é menor. Isso é uma covardia. A gente já vem lutando há muito tempo para ter uma regra muito clara, até com punição, de que ninguém pode reduzir preço de algo que já foi entregue. Isso nós vamos colocar em lei também. Ou seja, ninguém pode reduzir o preço daquilo que já foi entregue. Muito bem. Isso é crime. Então eu concluo dizendo, a subcomissão do leite está lá, mas vocês unidos é fundamental. De maneira ordeira, pacífica, mas estão de parabéns. A gente precisa dessa força que vem do campo para que a gente em Brasília seja ouvido. O ministro já nos ouviu, esse é parceiro. Agora nós vamos, se necessário, no próprio presidente, para não recuar
e para ampliar apoio à cadeia produtiva do leite, inclusive com a redução de impostos, porque como é que quer que a gente seja competitivo, pagando tanto imposto como a gente paga na produção rural brasileira? Conta conosco. Deputado Domingos Sávio. Quero registrar aqui a presença do Léo, prefeito de Ibiaçu. Agora nós temos, está sendo anunciado o prefeito de Ibiaçu. José Silva, deputado federal por Minas Gerais. E minhas amigas, eu quero cumprimentar de uma maneira carinhosa cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui nesse encontro histórico para todos nós produtores. Excelentíssimo ministro, a sua presença aqui representa talvez o fio da esperança do setor da pecuária leiteira. Quero cumprimentar meus colegas parlamentares, Tenente Lúcio, Domingos Sávio, Aelton, Marcos Monte, que são os parlamentares federais, e cumprimentar Luiz Humberto, Leonilde, que são os deputados estaduais, cumprimentar aqui o prefeito Anuar, cumprimentar todos os vice-prefeitos em nome do Sandrinho, em nome do Lazinho, os vereadores, meu amigo Vasquinho, cumprimentar a CNA. Ministro, Marcos Monte, eu queria dizer o seguinte, ministro. Quando o Gonçalves Dias estava fora do Brasil, no exílio, ele disse o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ministro, a nossa terra tem queijo, que transmitiu a nossa história de geração para geração. Mas desde 1952, 63 anos, o nosso queijo, que nunca matou o mineiro, de queijite aguda, queijite média e queijite crônica, ele estava impedido e grande parte dos nossos agricultores familiares não consegue vender seus produtos. Por causa daqueles sabidos, engenheiros, colega meu, veterinário, colega do Domingo, criou uma legislação para quem produz 10 queijos, quer que faça como a maior empresa que produz queijo. Agora, ministro, esse queijo aqui, enquanto o senhor estava lá no governo, eu era secretário de Estado de Agricultura, visitei o senhor. O queijo de Minas foi libertado depois de 63 anos. Se o senhor quiser um queijo desse aqui, feito com 10 litros de leite, pegar meia dúzia ali, de Araxá até Belo Horizonte, o senhor pode até comprar, mas tem que encomendar. Ele custa de R$ 35 a R$ 78 reais. Por que eu estou dizendo isso, ministro? Nós só vamos conseguir libertar os nossos agricultores, que eles não precisam fazer mais nada, é só continuar tendo produtividade, continuar produzindo. Nós temos, ministro, que destravar 2 pontos, os derivados do leite. Está lá o Domingos, que fomos junto à Comissão do Leite, estivemos na França, na Holanda, na Alemanha, estivemos no Uruguai, e temos sim, Domingos, um projeto de lei, que é da autoria do Domingos, minha e mais 6 parlamentares. Então, ministro, se o senhor conseguir com a sua bravura, liberar a burocracia do Ministério da Agricultura para os derivados do leite, nós conseguimos aumentar 10% o consumo de leite no Brasil. E é isso que nós precisamos, nós não queremos favor de ninguém. Então esse, ministro, é o primeiro pedido. E eu falo com todo respeito aos técnicos do Ministério da Agricultura, conheço há 30 anos, sou extensionista de carreira, fui presidente da maior empresa de extensão rural da América do Sul, fui presidente da Associação das Emater e secretário de Estado. Esse é o primeiro pedido, ministro. O segundo pedido, ministro, nós sabemos que hoje as nossas empresas de assistência técnica e extensão rural estão todas sucateadas. E os nossos agricultores sem assistência técnica não vão continuar sendo competitivos como nós somos hoje. Então, queria pedir, ministro, a medida provisória que permite às cooperativas e às empresas utilizar 10% para assistência técnica e extensão rural. Queremos, ministro, que o senhor leve e garanta com o presidente da República que sempre as empresas e as cooperativas possam investir esse valor em assistência técnica e extensão rural. E vou falar mais, ministro. Hoje, metade dos produtores rurais pequenos tem assistência técnica. Segundo o censo do BGE de 2006, um produtor que não recebe assistência técnica, ele tem um valor bruto da produção por ano de R$ 639 reais. Se ele tem uma assistência técnica esporádica, R$ 1.356. E se ela é intensiva, e o senhor sabe isso, que é um exemplo de produtor, passa para 2.309. Significa que nós podemos aumentar em 4 vezes a nossa produção se todos os produtores rurais do Brasil tiverem assistência técnica e aumentar, ministro, 500 bilhões na balança comercial brasileira. Faço mais 2 pedidos, que o Domingos Sávio e eu
almoçamos com o senhor na terça-feira passada na frente parlamentar. Primeiro pedido, é preciso liberar recurso para o programa de aquisição de alimentos da Conab e do Ministério do Desenvolvimento Social, porque tem entidades carentes que precisam de leite e os produtores têm leite bom para vender. Para o senhor ter uma ideia, 60% do leite comprado pelas escolas brasileiras é leite importado. Então nós temos um caminho grande para dar. Eu vou encerrar. O penúltimo ponto, liberar recurso do BNDES. O Domingo fez esse pedido lá para as cooperativas regular estoque. E caminhar para o encerramento, ministro. O senhor fez o que tinha que ser feito. Segurar a importação, mesmo sabendo que a importação é apenas 3%. O senhor cancelou as guias de importação, garantindo que o Uruguai fale da origem desse leite. Mas o leite, muito mais do que isso. Eu quero deixar um pedido. Não nem como produtor, porque a minha produção ela é insignificante, mas como tirador de leite e como extensionista rural. O leite tem que ser tratado não como uma política das balança comercial, mas uma política de Estado. E, ministro, o senhor pode contar, toda a nossa bancada, todos os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Frente Parlamentar da Extensão Rural, está com o senhor, inclusive para lutar contra os ministros que não respeitam os produtores rurais. Grande abraço, ministro, e vou passar o queijo para a mão do ministro aqui, que é o queijo de Minas Gerais. José Silva, deputado federal por Minas Gerais. Não é? Olha lá, o ministro ganhou um queijo de Minas Gerais, um queijo de Araxá, ou um queijo aqui do Prata, ou um queijo ali de Conceição das Alagoas, ou um queijo de Uberlândia, de Uberaba, de Ituiutaba, enfim, desse imenso Triângulo Mineiro, Patos de Minas, enfim, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, uma vez que o núcleo dos sindicatos rurais dessa região está presente aqui. E o canal do Boi transmitindo quase que ininterruptamente, porque estamos posicionados. Em cada intervalo de programação nós vamos entrando, falando daqui, agradecendo a todos os parceiros do SBA, aos patrocinadores aqui do Zebu para o Mundo. Muito obrigado a Rações Futuras, muito obrigado a Quera, muito obrigado a JA, Saúde Animal, né, esse pessoal todo, os criadores de Cenepol através da sua associação. E nós estamos aqui trabalhando, fazendo essa transmissão. Eu estou recebendo papel toda hora aqui. Esse que acabou de falar é o José Silva. Quem vai falar agora é o Tenente Lúcio. Esse é conhecido, hein? Ele é militar ou já aposentado. O Tenente Lúcio é deputado federal. Já está falando, inclusive. Olha lá. E eu vou pedir somente uma coisa para o senhor. Que daqui não paremos a agenda somente da cidade de Prata. Ao Braquiara, que um dos organizadores que ajudou muito nessa organização, ao Tiaguinho de Uberlândia, ao Paulo Roberto Cunha, que ajudaram muito na organização. Dê prosseguimento, ministro, nessa agenda, porque o leite está pedindo socorro, o produtor está pedindo socorro. E agora nós temos uma única oportunidade, nós temos um ministro verdadeiro. Encare o leite, o produtor do leite, como o senhor encarou, como foi a luta da carne. O senhor foi lá nos Estados Unidos pessoalmente para resolver. Agora, essa missão é sua, juntamente conosco. Vamos resolver o problema dos produtores de leite. Muito obrigado. Grande deputado Tenente Lúcio, falou bonito. Meus amigos e minhas amigas, colegas produtores, mais uma vez, nós estamos honrados com a presença... Aqui, ele é presidente do Sindicato Rural de Ituiutaba, me parece. E ele acaba fazendo a mediação, a animação aqui do auditório. O Aelton Freitas, deputado por Minas Gerais, é convidado agora. Passou aqui, já passaram aqui uns 4 produtores de leite, dizendo, olha, só vim aqui para escutar político falar. Ele não deixa de ter razão, né? Nós temos aqui mais de 300 produtores de leite e até agora o produtor, na verdade, não foi ouvido ainda. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, né? Vejamos o Aelton. Vereadores, lideranças, presidente da ABCZ, Arnaldo, em seu nome, quero cumprimentar todos os diretores da ABCZ, da Girolanda, da Sertrim, todos que aqui estão, porque aqui, ministro Blairo, de fato está representado o setor agropecuário do Triângulo Mineiro. E eu me senti muito
valorizado agora de ver todos os parlamentares do agronegócio, do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba e do Centro-Oeste de Minas, na pessoa do Domingos Sávio, aqui representado, na pessoa do deputado Zé Silva, na pessoa do deputado Tenente Lúcio, do líder Marcos Montes, do Domingos Sávio e nossa. Essa região, ministro, é a maior bacia leiteira do país. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Centro-Oeste de Minas. E nós estamos aqui com uma frase muito singela. A hora é agora, vamos lutar pela nossa sobrevivência. Mas depois disso tudo, o que eu gostei foi de ter vindo de Brasília na companhia do ministro Blair e do presidente da OCB, Márcio Freitas, e tomar praticamente uma aula dos dois conversando sobre a situação do agronegócio do país. E eu termino a minha fala dizendo, nada melhor que ter a pessoa certa na hora certa, no lugar certo. O ministro Blairo Maggi, além de ser o maior produtor rural do país, sabe a dificuldade de cada pequeno produtor em cada segmento. E depois de ter testemunhado a conversa do ministro Blairo e do presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, eu chego aqui no meio dos nossos eleitores, senhores deputados. O mesmo abraço eu estendo ao deputado Leonídio Bolsas e ao deputado Luiz Humberto. Desculpa que eu estava aqui de costa. Mas quero dizer que, se não resolver a nossa situação agora, outro não daria conta de resolver nunca. Nós, parlamentares, temos que ser muito solidários ao ministro Blairo Maggi, que vocês sabem da disputa interna que ele vai ter com o ministro do Comércio e da Indústria, com o Ministério da Fazenda. Eu dou aqui um testemunho, ministro Blairo Maggi. Quando Vossa Excelência ainda era suplente do nosso querido Jonas Pinheiro, eu já era da Comissão de Agricultura do Senado naquela época, que nós enfrentamos uma importação de bambolê da China. Ou seja, para exportar os nossos produtos do agronegócio para a China enfiou milhões de toneladas de bambolê, aquele negócio que as meninas ficam dançando na rua. Só comprava o nosso produto primário, o nosso leite, a nossa carne, se o Brasil importasse bambolê deles. Quanta coisa a gente já viu nesse sentido. Mas eu percebi que tanto o presidente da Organização da Cooperativa quanto o nosso ministro estão com a nossa dor, com a nossa sensibilidade, com a nossa dificuldade na ponta da caneta. Eu tenho muita esperança de que a nossa situação melhorará e muitos que hoje desistiram do leite terão prazer de voltar para esse segmento, porque aqui está a base da agricultura familiar, do homem no campo e a consolidação da renda do produtor rural. Ministro, é um prazer estar aqui na companhia de Vossa Excelência e conte com a gente na Câmara dos Deputados, que tem a maior bancada da Câmara, é essa nossa do agronegócio. E se precisarmos juntar de uma maneira por todas para te dar sustentação e te ajudar, se Deus quiser, até ser um dos maiores representantes do nosso país, porque o agronegócio estará bem representado, pode contar com o nosso apoio e com a nossa aprovação na Câmara, naquilo que Vossa Excelência precisar. Forte abraço a todos. Grande Aelton Freitas, deputado federal por Minas Gerais. Antes do próximo orador, eu quero... O Braquiara vai dar um recadinho. Bem rápido. Lembrando a Assembleia que o movimento não se encerra aqui. Nós ainda temos uma caminhada até BR. Do Aelton. Os senhores vão observando os movimentos, programa Zebuba do Mundo, transmitindo ao vivo aqui da cidade do Prata, não é? É o canal do Boi acompanhando o momento de partida desse movimento. É lógico que o que a gente vê aqui é a presença de muitos políticos e acaba se transformando em quase que num palanque político, esse movimento até agora. Muitos discursos de políticos, deputados, não é? E o produtor, na verdade, não foi ouvido ainda. Mas o dia é longo, teremos mais. Quem fala aí agora é o deputado Marcos Montes, também não ia perder viagem. Está aí o Marcos Montes falando agora. Tem mais alguns minutos, daqui a pouco a gente encerra o programa Zebu para o Mundo. Mas vamos ouvir o Marquinho, que é da Comissão de Agricultura lá do Congresso Nacional. Com mais de 10 mil produtores. Essa era a missão que nós íamos da nossa região, do Alto Paranaíba, do Noroeste, levar a Brasília 10 mil produtores de leite. E quero aqui, Braquiara e Baruí, parabenizá-los pela organização. Dizer ao Vasquinho, que é o presidente da Federação das Cooperativas também, o seu entusiasmo, o seu empenho. Encontrou o presidente Márcio Lopes, que abraçou a causa com as cooperativas, e quero abraçar todas as cooperativas.
é muito importante associar-se, Binho, ao núcleo dos sindicatos rurais, a FAENG, todos nós, e numa bandeira só, Arnaldo, a BCZ, Girolanda, Geraldo, todos que estão aqui, Sertrim, Saad, nosso secretário de Agricultura de Uberaba, nós precisamos agora dar sustentação ao ministro. Eu sou testemunha, na sexta-feira passada, o ministro foi chamado pelo presidente Temer, numa ação que foi feita pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, muito preocupado com a ação corajosa que o ministro fez. Lá atrás eu já conversava com o ministro, quando nós discutimos a não importação, o não recebimento do açúcar do Brasil no Mercosul, e eu dizia ao ministro lá atrás, se não recebe o nosso açúcar, não vamos receber o leite do Mercosul também, porque aqui nós temos produtores que podem realmente superar tudo isso. Se existe, eu não vou falar, ministro, em propostas para o leite, porque aqui eles é que sabem mais, mas se existe alguma coisa que o senhor já fez nesse ministério, e nós temos que reconhecer. Eu já estou lá já há algum tempo, já acompanhei o presidente Márcio Lopes. Vamos devolvendo, né, terminando aqui o programa Zebu para o Mundo, voltaremos daqui a pouco, o deputado Marcos Montes continua falando, nós vamos seguir na programação, e já já a gente volta com o ministro Blairo Maggi, né? Estamos completamente felizes em estar podendo participar da largada nacional desse movimento aí, né? Que acontece aqui no município do Prata, em Minas Gerais, quilômetro 184 da BR-153. Muito obrigado. O Zebu para o Mundo volta amanhã, 11 da manhã. Um abraço. Prefeita Noir, quero abraçar os deputados, os prefeitos e vereadores que estão aqui, o Léo. Se essa cadeia quebrar, vocês, prefeitura, quebram também, porque o PIB do agronegócio está implantado nas maiores cidades de Minas Gerais. Se esse ministro, e eu vou ser rápido, eu vou ser muito rápido, mas se esse ministro fez com que o mundo inteiro circunvalasse ao Brasil, peitou os maiores ministérios lá da Ásia para poder pôr a carne. Quando nós falamos na questão do Uruguai, ele esteve com o ministro do Uruguai, olhou nos olhos do ministro do Uruguai, e ele, ministro Blairo, me disse, o ministro do Uruguai acabou de pedir demissão. Não foi o que o senhor me disse, Blairo? Ele vai pedir demissão. Ele não recuou. Assumiu uma posição que foi chamado no Palácio na sexta-feira, para que ele recuasse da posição que tomou. E não recuou. Manteve a posição contra tudo e contra todos. Sabe, ministro, a importação do leite do Uruguai é fundamental, é importante. O Vasquinha até me disse da repercussão que já houve nas empresas brasileiras de buscando as cooperativas para comprar um leite mais caro. Mais caro não, um pouco mais justo, um pouco mais social. Já deu uma repercussão, mas não para pela importação do leite. Existem outras etapas que nós temos que cumprir. E essas etapas só vai ser cumprida se nós tivermos, se vocês todos, de cada um de nós, os deputados, não importa o deputado Marcos Montes, o deputado A, B ou C, o que importa é a cadeia do leite, e nós vamos estar lá defendendo de unhas e dentes, como vem fazendo há muitos anos no Congresso Nacional. Sou médico, ministro de formação, deveria ter abraçado a saúde às vezes, quando lá cheguei, mas abracei o agronegócio, e principalmente agora, estou abraçando aquele que faz e que precisa mais. O senhor, como disse o Aelta agora há pouco, o senhor já colocou a carne no mundo. As commodities dos grãos estão colocadas. Agora a nossa bandeira, a sua bandeira, eu com todo respeito, exijo do senhor, pelo carinho que eu tenho do senhor, a nossa bandeira agora é o leite. E o leite precisa de ser respeitado. O leite precisa de ser respeitado. O leite é social. O leite gera emprego. O leite é de todos, ministro. E nós vamos lá. A bancada do agronegócio toda, a frente parlamentar, a Comissão de Agricultura, lhe daremos todo o apoio necessário, com o presidente, com os ministros, com a população, na política também. Mas nós precisamos que o senhor continue com essa coragem, com essa determinação, com essa vontade, com esse espírito social que o senhor fez. Porque isso aqui, ministro, é social.
Aqui ninguém ganha dinheiro, aqui é social, aqui é ajudar os outros, aqui é dar algo para as pessoas viverem. O leite é isso. O leite representa a luta do brasileiro. Que Deus nos abençoe, abençoe o ministro e vamos vencer essa luta. Grande Marcos Montes, deputado federal por Minas Gerais. Senhoras e senhores, chegado então o momento, antes de fazermos aí o ápice da nossa reunião, eu gostaria de mais uma vez lembrar que assim que nós terminarmos aqui, nós vamos fazer uma caminhada até a BR-153 e nós queremos contar com a presença de todos para que a gente possa realmente dar um final de êxito, um final exitoso no nosso movimento. Agora será assim, nós vamos passar a palavra ao ministro, e o ministro, gentilmente, humildemente, nos concedeu o direito de fazer algumas perguntas. Mas como nós sabemos que o seu tempo é curto, é precioso, nós reservamos 5 perguntas para o ministro, após a fala dele, e as pessoas que se inscreveram para fazer essas perguntas, todas elas são bem credenciadas para isso. Nós selecionamos aqui alguns presidentes do sindicato, enfim, perguntas que são abrangentes. Serão apenas 5. Mas depois eu vou incluir uma minha, viu, ministro? Uma minha particular, eu quero fazer uma pergunta. Não, eu vou fazer. Senhoras e senhores, com vocês, eu peço que todos fiquem de pé. Este homem merece. Este homem merece o nosso respeito, a nossa honra. Vamos receber a fala de Blairo Maggi, ministro da República no setor da agricultura, presente aqui no nosso fórum. Valeu, ministro. Muito obrigado. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. Antes de fazer aqui os cumprimentos formais, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sempre que vou a algum lugar, eu gosto de ir com tempo. Eu não gosto de chegar nos lugares, não conversar com as pessoas e ir embora, pelo menos sem ter o sentimento do que está acontecendo. Infelizmente, no dia de hoje, pela reunião ter sido marcada ainda na sexta-feira, o governo tem um sistema de colocar os aviões à disposição dos ministros e tem uma ordem prioritária e tem uma sequência para fazer isso. Portanto, a minha vinda hoje aqui é um pouco corrida e nós teremos que devolver o avião, teria que devolver 13h em Brasília. Já avisei o Castilho, avisa lá que a gente vai chegar mais tarde. Mas eu estou pressionado pelo tempo. Mas antes de começar, e até para me embasar, eu gostaria não das perguntas, eu gostaria que 3 produtores de leites aqui, um pequeno, um médio e um grande, pudessem falar dos seus problemas por alguns minutos. Porque eu entendo a posição dos executivos, das cooperativas, dos presidentes dos órgãos que estão aqui, federação, sindicatos e tudo mais. Mas eu preciso também entender a posição de quem está lá na propriedade, lá no dia a dia, tirando leite e que sente a dificuldade. Eu sempre digo na questão da agricultura, eu preciso conversar com aqueles que ainda têm a bunda quente do banco do CBT, porque são esses que fazem o dia a dia da agricultura, da pecuária, e, portanto, eu gostaria, não sei quem vai falar, mas eu gostaria que 3 pessoas pudessem levantar e falar do seu problema, lá da sua propriedade, do dia a dia, para complementar tudo aquilo que eu ouvi aqui dos parlamentares, também dos presidentes de cooperativas, etc. Portanto, eu fico à vontade aqui para ouvi-los e, por favor, vamos ser bastante breves e sucintos, mas precisos naquilo que nós temos que falar. Obrigado. Não, alguém levanta da plateia e fala, gente. Não precisa marcar quem quer, não. Vamos lá. 3 caras, vamos lá. Dá o microfone lá. É o seguinte. Deixa eu antecipar um pouco o seguinte. O ministro, humildemente, gentilmente, vamos seguir a determinação dele. Serão 3, viu? Não dá para ser mais de 3, tá bom? Por favor, não é culpa do ministro. Nós que temos que dar a organização, que temos que fazer isso. Alguém que produz aí até uns 500 litros por dia de leite, depois um que vai até uns 2.000 e acima de 2.000. Acho que a gente tem uma ideia boa para falar. Bom dia a todos.
Aqui é Magnólia Martins da Silva, minha propriedade é aqui no município de Monte Alegre de Minas. Comecei a minha produção, como se diz, em 90, com a ida do meu pai. Continuo na atividade leiteira, comecei lá com 30 litros de leite, hoje produzo 3 mil litros de leite dia, com as mesmas dificuldades de que todos aqui estamos passando. Um custo de R$ 1,30 e recebendo R$ 1,13. A gente não sobrevive. Vacas que poderiam estar no nosso plantel, continuando por algum tempo a mais, dando leite na fazenda, estamos entregando para o frigorífico para continuar pagando contas que a gente tem no setor durante o mês. Então, eu acho que é isso aí, senhor ministro. Eu sei que o senhor é um produtor rural também. Não sei se passa essas dificuldades que estamos passando no leite, mas precisamos de socorro imediato, porque não podemos, investimos e não podemos fechar nossa porteira por conta de tão desvalorizado o nosso leite no momento. Então, é esse o recado que eu acho que todos estamos no mesmo propósito. É socorrer a gente realmente. Não podemos abandonar a atividade. Fazemos por necessidade e porque também amamos o que fazemos, tá? Bom dia a todos. Ministro, o senhor vai responder um a um ou faz os três antes? Não estou fazendo pergunta, eu estou querendo só ouvir a posição. Ah, tá. Então, aqui, ó. O Vicente, produtor de 300 litros, vai falar aqui, ó. Ministro. Pode falar, Vicente. Ministro, sou pequeno produtor aqui no município, na Fazenda Boa Vista. Eu queria saber de você o que você pode fazer por nós, que nós estamos com a corda no pescoço. Você, como ministro, pode afrouxar a nossa corda. O que você pode fazer por nós? Aí o Vicente, produtor de 300 litros, falou de produtora de 2 mil litros. Vamos pegar alguém aí na faixa dos 500 litros aí. Já está lá já, isso. Bom dia, em primeiro lugar, né? Eu quero agradecer por essa oportunidade. Quero dizer ao ministro que eu moro num assentamento, né? Sou da agricultura familiar e sou produtor de leite também, forneço para a Coprata. E a gente tem uma dificuldade ali. Reside eu e mais duas famílias minhas, meus 2 filhos, né, que trabalham ali, e já há 7 anos a gente vem sobrevivendo do leite. Como eu acho, para o senhor olhar para a minha cara, já deu para ver que está difícil, porque se eu tivesse o leite num preço mais com condição, eu acho que a minha visualização já daria para ver que seria diferente, né? Então a gente está sofrendo muito, a gente já optou até para aumentar a renda lá, com hortaliças, né, para poder aumentar a renda da família, porque não está dando para sobreviver, né, zelar da minha família, eu, 3 filhos. E como diz o deputado Zé Silva há poucos dias, a gente tem que vender vaca de leite para cobrir outras coisas, às vezes até pagar a feira, né? E é isso aí, eu queria que o senhor sentisse no coração mesmo e olhasse para essa classe, não porque eu sou pequeno, mas pelos grandes também, que a gente sabe que a dificuldade que eles têm. E aí lá no assentamento nós somos muita gente que produz leite, mas está muito difícil. Chega a ponto, às vezes, até da gente pensar em desistir. Mas nós não vamos desistir, porque, como diz vários deles, nós nasceu na roça, né, e a gente vive do leite. Hoje também, comecei lá com 6 vacas, produzindo 100 litros de leite, 100 litros de leite dia, né? Mas investi em genética, o pouco que eu ganhei, trabalhando, vários conhecem eu aqui, de funcionário das fazendas, que tem ex-patrão meu, peguei todo esse dinheiro que eu ganhei de seguro, desemprego, essas coisas, e investi lá no meu chãozinho, fazendo genética. Hoje, graças a Deus, tenho um orgulho, hoje eu produzo 500 litros de leite no assentamento, né? Ei! Tá bom. Mas quantas vezes eu deixei, às vezes, de comprar muitas coisas para investir no meu chão. E hoje, eu revogo o senhor, e o senhor olha para nós com mais carinho. Obrigado. Beleza, beleza. Agora, tá aí, ministro, fica à vontade.
Vamos ouvir agora, então, o ministro, por favor, com atenção. Muito bem. Eu cumprimento, então, o nosso prefeito da cidade de Prata, Manauara, Arantes, Amuí. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, de vários municípios que estão conosco. Também o presidente do Sindicato Rural de Prata, Adelmo José Pereira Neto, o Braquiária. Lá no Mato Grosso, o cara, quando fala que foi para a Braquiária, é porque ele sumiu, né? Aqui parece que ele aparece. Também o deputado federal Marcos Montes, Domingos Sávio, Tenente Lúcio, também o Aelton Freitas e o José Silva, que estão conosco, deputados federais. Também os deputados estaduais Luiz Humberto e Oliódino Bolsas, o presidente da OCB, o Márcio Lopes Freitas, que está comigo na comitiva, também o presidente da FEComércio de Leite, o Vasco Praça. Também quero cumprimentar o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, o Tiago Fonseca, e o João Batista Alves da Silva, que é presidente da Câmara Municipal de Prata. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes também. Também o presidente da BCZ, o Arnaldo, que está aqui conosco. E, mais uma vez, cumprimentar a todos aqueles que estão conosco nesse evento. Eu, meus companheiros, eu vim aqui por uma razão bastante simples. Eu vim para ouvir, eu vim para entender e poder, dentro do governo, defender esse setor tão importante da economia brasileira e importante no dia a dia da nossa alimentação. Portanto, o que nós estamos vivenciando nesse momento é uma crise bastante grande, e não é de sexta-feira que eu soube da crise. Eu tenho sido alertado pelos parlamentares há muitos meses do problema que vem sendo criado e que vem sendo cada dia mais fomentado e crescente nas condições que vocês têm. Então, para mim, não é uma novidade o que nós estamos aqui presenciando. Para mim, é a novidade, sim, de poder ouvir aqueles que estão no dia a dia da operação, que estão no dia a dia das suas fazendas. Isso faz muita diferença, porque um governo é uma coisa muito complexa. Um país precisa vender seus produtos, mas também precisa comprar outros produtos. Não existe um mercado simplesmente vendedor, alguém que só vende. A gente tem que comprar e tem que vender. E nós vivemos num bloco econômico aqui na América do Sul, que é o Mercosul, que também já foi dito aqui. E, portanto, os nossos vizinhos têm o direito, desde que foi criado o Mercosul, de entrar com produtos aqui no Brasil, como nós temos a possibilidade de sair com produtos brasileiros sem pagamentos de taxas ou qualquer outra influência. Temos que olhar a questão de sanidade, tem as regras para fazer, mas tudo é possível ser feito dentro desse mercado. Mas, especificamente na questão do leite, e defendido aqui muito pelos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, é que o leite deve ser tratado de forma diferente, pela sua ação social, por onde ele está envolvido, como ouvimos agora aqui o depoimento do companheiro aqui, que diz que é um assentado, é um ex-sem-terra, é alguém que veio para começando a sua atividade e consegue ali manter, ou minimamente manter ainda a sua família, que não consegue... A gente está ouvindo o ministro e vamos deixar o ministro falar, porque ele disse o seguinte, ouviu-se muito político aqui. Eu queria que 3 produtores falassem comigo. Os 3 já falaram e ele está respondendo ao questionamento dos produtores de leite. Ele achou que tinha muito político falando e pouco produtor falando. Foi uma jogada inteligente dele. Então vamos lá para o ministro. Bilhões de dólares por ano de comida para outros países. É o que tem dado certo no Brasil, é o que tem sustentado esse Brasil de pé, é o que tem afugentado a crise econômica que se abateu no Brasil desde 2009, 2010 para cá. Então, nós, agricultores, pecuaristas, temos um papel muito importante dentro do nosso querido Brasil. E somos nós, sem medo nenhum de dizer, fomos nós e somos nós que seguramos a economia e que demos tranquilidade a esse país.
O Brasil vende para mais de 150 países no mundo alimentos. O Brasil é o único país do mundo que obriga os seus produtores, quer seja ele pequeno, médio, grande, em qualquer lugar do Brasil, de manter a sua propriedade aqui em Minas, 20% da propriedade sem mexer. Você não pode ir lá nas beiras dos córregos desmatar. Nenhum país do mundo tem isso, e o Brasil tem, e o Brasil exige muito do produtor rural. O Brasil tem uma lei extremamente dura com aqueles que são os mais produtivos, aqueles que mais defendem a economia brasileira. Mas também não estamos reclamando disso. Estou aqui apenas constatando e dizendo que o produtor brasileiro, ele disputa mercado no mundo inteiro com aqueles que não são obrigados a viver na mesma regra que nós vivemos. Portanto, agora voltando ao leite, eu há poucos dias atrás, ou a questão de um mês mais ou menos, procurei o ministro Tabaré, que é o ministro do Uruguai, contei a ele tudo aquilo que foi dito aqui na mesa. Tudo o que foi dito aqui, eu disse a ele há um mês atrás, e disse que o Uruguai precisaria ter, nesse momento, um pouco de paciência com o Brasil e que eles se dispusessem a negociar conosco um sistema de cotas. Que nós não estamos reclamando dos volumes que eles mandam para cá, porque os volumes que eles mandam não é volume para interferir no mercado, que o nosso mercado é de 35 bilhões de litros de leite, o deles é um pouco, 10% disso. Portanto, precisa ter um jeito de fazer as coisas, como fizemos com a Argentina. Mas, infelizmente, o Uruguai não concorda. Falou taxativamente que não faria. E, a partir daquele momento, eu passei a defender dentro do governo uma outra situação com o Uruguai. E na sexta-feira, aliás, na terça-feira, numa reunião na Frente Parlamentar da Agricultura, onde o Domingos Sávio estava lá, o Marcos Montes não estava, né, Marcos? Tu estava lá também. Enfim, outros parlamentares estavam. Nós chegamos a um ponto de exaustão. Nós chegamos a um ponto de não poder mais respirar como vocês não estão conseguindo respirar. E aí o Ministério da Agricultura, eu tomei uma decisão unilateral, tomei uma decisão dura, uma decisão que provocou o governo do Uruguai, mas que também provocou o governo brasileiro. E como eu disse no início da minha fala, um governo é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente olhar só um lado. Qualquer peça, qualquer coisa que você mexe, você altera o jogo, você altera muitas coisas. E eu estou hoje, então, dentro do governo, numa posição de defendê-los. E vim aqui em Prata buscar a força de vocês para me ajudar dentro do governo a defender aquilo que é de interesse de vocês. O Ministério da Agricultura é a casa do produtor rural. É ali que vocês têm que buscar guarida. É ali que vocês têm que buscar e reclamar. E ali tem um ministro que entende, que defende, e vou defender vocês até o último instante dentro do governo, para que a gente possa chegar minimamente num entendimento. Um entendimento com os outros países, no entendimento de políticas que foram aqui colocadas, de leis que têm que ser criadas, para que vocês possam ter a sustentação e a sustentabilidade dentro da atividade de vocês. Portanto, eu falei para o Marcos Montes, na sexta-feira, quando ele me ligou para vir aqui, escrevi a ele: Marcos, está começando a guerra do leite. E essa é uma guerra que nós temos que enfrentar. Com todo o respeito que temos ao Uruguai, aos outros países, Argentina ou qualquer um. Mas, nesse momento, nós temos que olhar para o produtor rural brasileiro. Ele é que está definhando. Ele é que está com problema de não conseguir manter a sua família. Ele é que está com problema de não conseguir pagar as contas, e ninguém pode jogar um produtor rural pela janela. Isso custa muito caro para um país. Saber manejar as suas propriedades, saber fazer as coisas, não se aprende só na escola, não se aprende de um dia para o outro, se aprende ao longo da vida, de mão calejada, de fazer as coisas funcionar. Portanto, vocês podem contar comigo, e vim aqui para dizer isso. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está pronto para fazer os enfrentamentos que já estamos fazendo dentro do governo. Já estamos fazendo dentro do governo. Agora, quero deixar um alerta a vocês. Eu não sou a última palavra final no governo. Nós temos um presidente. Nós temos um presidente que hoje é presidente do Mercosul e que precisa minimamente se compor politicamente com todas essas pessoas. Então, Domingos Sávio, meus deputados, Marcos Montes, todos que estão aqui,
eu vou precisar muito de vocês na Câmara Federal para poder fazer os enfrentamentos que têm que ser feitos. Expliquei isso na sexta-feira ao presidente Temer, quando tive uma reunião com ele. Ele me pediu várias coisas sobre o setor, e eu contei para ele como esse setor está. Contei a ele como esse setor poderá estar daqui a um ano, se nenhuma providência for tomada, se nada for feito em nome do setor leiteiro. Portanto, nós vamos agora ter que fazer uma disputa dentro do governo, para saber até onde nós vamos em relação às coisas que estão aí colocadas. Mas vim aqui mais uma vez para dizer para vocês, eu estou de pé e à ordem para ajudar a resolver os problemas que vocês têm nesse setor do leite, como outros setores que tem no Brasil e na economia que precisam ser resolvidos. Portanto, conheço profundamente o setor que vocês trabalham, sei das dificuldades que vocês têm, e o governo precisa entender isso. Quando eu falo governo, não é só o ministro da Agricultura, nós temos comércio exterior, nós temos Itamaraty, temos políticas, temos acordos, temos um monte de coisa que precisa ser olhado, e eu estarei dentro, junto com os parlamentares, podendo fazer essas mudanças. E quero... Tá bom. E eu quero dizer o seguinte, nós que estamos na política, e aqui vale para todos os deputados estaduais, deputados federais, vereadores, prefeitos, a classe política tem sido muito criticada nos últimos anos, muito criticada. Todos nós ficamos de segundo plano na área da sociedade brasileira. Mas percebam, senhores, que no momento em que se aparece ou se abate alguma crise, aonde nós vamos nos socorrer, aonde nós vamos buscar apoio, aonde podemos resolver as coisas, é através da política. E aí eu quero aqui defender os parlamentares federais de Minas, que têm sido ativos, atuantes, sempre em defesa da agricultura, da pecuária, do leite, do café, que se não fosse, e não for a presença desses parlamentares, nós, no Ministério da Agricultura, mais uma vez, nós não temos força o suficiente para os enfrentamentos que nós temos. Então, eu quero aqui reconhecer o trabalho dos senhores e dizer ao povo aqui de Prata, ao povo que está aqui de outros lugares, deem o apoio necessário aos seus parlamentares, porque na hora em que o bicho pega, é neles que vocês vão se socorrer, como foi feito aqui. Se hoje o ministro da Agricultura está aqui, é porque os parlamentares me chamaram, insistiram, para que aqui eu estivesse e que pudesse ouvi-los, e eu vou levar ao presidente da República. Vou novamente reunir com ele. Vou levar toda a impressão que tive. Vou levar a ele tudo o que eu ouço e ouvi aqui, para que a gente busque, não só o fechamento de mercado, porque isso não resolve. Só o fechamento de mercado não resolve. Tem outras políticas que devem ser feitas, como o projeto de lei aqui que o Domingos Sávio falou, de fazer com que todas as compras públicas que o governo faz, seja feito com leite nacional, que não possa ter aí leite importado. Eu não vou assinar novamente uma portaria de restituição de leite no Nordeste, de leite que vem do Uruguai para fazer leite HT ou qualquer coisa. Nós vamos fazer com que a legislação vigente no país hoje, que diz que não pode fazer leite, restituição, leite barriga mole em vários estados, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, em determinadas épocas. A lei exige, as portarias estão lá, e nós vamos ser exigentes, extremamente exigentes nessa questão. Portanto, quero dizer para vocês, o rigor do Ministério da Agricultura na questão da sanidade, na importação, vai ser dentro da lei, estrita da lei e da exigência da lei, e fazer com que, como todo mundo faz, tem problema, deixa de lado. Não flexibilize, seja duro, seja forte nessa questão. Portanto, eu espero poder ajudá-los dessa maneira e estarei à disposição, sempre à disposição de poder ajudar o setor agrícola brasileiro. E conversei com o presidente Temer na sexta-feira. Ele, obviamente, tinha ouvido só o lado da preocupação do Uruguai, que parece que lá no Uruguai as coisas estão assim. Está mais forte a preocupação deles com leite do que era do Brasil com a carne fraca. Então, vocês imaginem a confusão que está no Uruguai. Então, o presidente tinha a informação de lá, e eu repassei as informações daqui do Brasil, de como estamos pensando em fazer, como vamos agir, e o presidente me deu, então, a missão de levar a ele algumas soluções para que nós pudéssemos chegar a um bom termo nessa questão. Mas, para mim,
O bom termo dessa situação é vocês estarem bem. Vocês estando bem, o Brasil vai para frente e conte sempre comigo. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Ministro Blairo Maggi, aplaudido de pé. Ministro. Alô, ministro. Pois é, o ministro Blairo Maggi foi aplaudido, acaba nesse momento a fala do presidente, não é? Nós vamos... Há muito foguetório por aqui, viu, Juliana? Eu quero devolver a você e que a gente volte a falar assim que for possível. Vê aí com o Fabiano, os apresentadores do Agricultura BR. Havendo possibilidade, a gente volta daqui. Nós estamos de plantão nesse manifesto aqui direto do Prata, nesse movimento nacional que se inicia aqui. O Prata, repito, é um município do Triângulo Mineiro, que fica aqui no quilômetro 184 da BR-153. Falou, Juliana, obrigado, estou à disposição. A eleição está vindo em 2018, nós temos eleição. Eu sou eleitor de Frutal. Eu quero saber, ministro, como é que eu vou fazer para votar em você? Valeu. Primeiro, o troço caiu na hora que não podia, né? Não concordo, ministro. Eu quero que você esteja lá em cima, hein? Vamos batalhar para isso. Vamos lá. Primeira pergunta, Gilson Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Guriatã. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o Braquiara. Parabéns pelo grande evento, presidente de todo o sindicato. Cumprimentar todas as autoridades. Ministro, é um prazer recebê-lo no Triângulo. Estou muito feliz aqui com sua presença. Na verdade, não é uma pergunta, é uma reivindicação. Eu entendo, sou servidor público, que às vezes o Ministério, né, poderia baixar uma normativa, né, aonde, por exemplo, nós entregamos leite, começamos a entregar o leite dia 1º e vamos ficar sabendo do preço só daqui 50 dias. Isso é um absurdo. Eu tenho certeza que o senhor não entrega a soja do senhor sem saber o preço. O Marcos não entrega o boi dele e nós entregamos o leite no começo do mês, 50 dias depois. Entendeu? Então, o preço é só depois que nós sabemos o preço. Outra coisa, tenho certeza, precisamos baixar preço de custo. Tenho certeza que o senhor manifestou esses dias, o nosso custo é alto. E para isso, nós precisamos, às vezes, também, máquinas agrícolas. Por exemplo, nós não passeamos de trator, né? Nosso trator para trabalhar. Nós não compramos a ordenha porque ela é bonita. Então, é uma maneira, às vezes, da gente baixar o custo. Medicação para o gado. Então é isso a minha reivindicação. Esse negócio aí que o senhor falou da fiscalização, isso é muito importante. Precisamos intensificar essa fiscalização sobre produtos que entram. Muito obrigado. Um abraço a todos. Romeu. Oi, aí, liga aí, ó. Vamos tentar. Agora é o Romeu Borges. O Romeu vai falar nisso aqui, ó. Fala, Romeu. Pergunta do presidente Sindicato Rural de Uberaba. Pessoal, vamos manter silêncio por mais alguns minutos e vamos deixar a frente livre aqui, ó, porque está ao vivo, ok? Vamos deixar a frente livre. Ministro, bom dia a todos. Ministro, obrigado pela presença. Em nome do senhor, cumprimento todos os parlamentares aqui, as autoridades, nosso Braquiara, presidente do Sindicato Rural. São 3 pontos importantes que o senhor já teve em Uberaba conosco, lá no Sindicato Rural de Uberaba. Nós estamos vivendo uma questão difícil, legislação trabalhista. Tivemos a reforma, mas ainda temos desafios com reforma trabalhista para o setor específico. Hoje nós temos que combinar com a vaca para entrar em trabalho de parto entre 6 da manhã e 4 da tarde, porque senão se ela entrar às 6 eu tenho que pagar hora extra para poder atender a legislação trabalhista. Isso é um absurdo. Precisa ter uma legislação específica para o setor. Outra questão ambiental. As exigências chegaram, precisamos fazer nossos biodigestores, essa coisa toda. E aonde está o recurso? O governo soltou linha de crédito a longo prazo para cumprir os nossos compromissos ambientais. Onde estão esses recursos? Como vamos enfrentar isso? Isso é um desafio muito grande. Nós temos um exemplo de Minas Gerais, tem 2 deputados aqui, incentivos fiscais para a indústria mineira de lácteos.
0,1% de ICMS. Para onde está indo esse incentivo fiscal? Só para a indústria. Não está sendo repassado aos produtores parte desse incentivo. Então, se tem brigado muito para criar o Conselheite em cada estado. Nós queremos participar do sucesso da atividade industrial e também dos desafios. É preciso discutir na mesa se podemos ter ou não produção aumentada ou diminuída. É preciso ter discutido em cima da mesa com a indústria. Então, são essas 3 questões importantíssimas que eu deixar para o senhor, ministro. Obrigado. Pessoal, Romeu fez colocações muito importantes, mas não vamos dispersar, gente. Nós temos que ir, logo encerrando aqui agora, nós temos que ir para a BR-153. Então, rapidamente, ministro, rapidamente encerrando, em nome de todos os produtores, sindicatos rurais do nosso núcleo dos sindicatos rurais do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, em nome de todas as cooperativas, agradecemos de coração a sua vinda, de nos ouvir, de nos entender e de dar mãos conosco nesse momento tão difícil. Espero que o cooperativismo e o sindicalismo incluam o senhor na família do leite. Sucesso da caminhada e vamos estar de prontidão. Vamos estar à sua ordem. No seu chamamento estaremos lá de prontidão. Sucesso. Obrigado.